Marfrig, CSN, Cosan, Equatorial, Suzano, Neoenergia. Opa! Taurus também é uma empresa que eu gosto muito, já está chegando ali perto dos R$ 10, quase na casa dos 9. Talvez você não aguente tanto desaforo assim. Talvez para você seja um custo de oportunidade muito grande. Tem uma pergunta que eu vi aqui, Lu, com relação depois a Cosan. O pessoal sempre pergunta sobre Cosan. Complementando um pouco disso daí também, que vocês colocaram, da questão da alta de juros, do valuation, de tudo isso, uma coisa que é muito importante... O que a Aloísia achou aí um pouco mais das quedas que a gente viu ontem, que inclusive aqui nos bastidores, tá? A gente estava comentando que tinha tanta coisa na promoção, assim, tão barato, né? E a Aloísia estava comentando, nossa, mas está muito barato, tem coisa que está muito barato. O que você achou da queda ontem, Lu? Pois é, eu acho que o problema para muita gente é que faz alguns anos, inclusive, que a gente fala que a bolsa está muito barata, né? E a verdade é que a gente não consegue enxergar uma perspectiva de melhora, pelo menos nesse curto prazo, né? Se não houver responsabilidade fiscal. Mas você sabe que é muito curiosa essa questão, né? Porque vejam só que loucura, né? No final do ano passado existia um otimismo generalizado de mercado, né? Então, com todos os gestores que a gente conversava, enfim, até matérias bastante positivas sobre o futuro de Brasil em 2024, né? Mesmo com essa postura um pouco mais gastona do governo, né? E, enfim, esperava-se o melhor, todas as projeções de Selic, inclusive a mais baixa de todas era de que a previsão de que a gente fechasse 2024 com um patamar abaixo de 2 dígitos, né? Então, ali na casa dos 9, 8,5% para os mais otimistas, e em questão de 8 meses, né, 9 meses, agora partindo para 10 meses, como o cenário mudou completamente, né? E agora a gente já está prevendo mais altas da taxa Selic, né? Então é muito curioso como isso casa muito com o que a gente fala aqui, né? De que mesmo os melhores economistas, mesmo os melhores analistas, né, não conseguem prever um período de 10 meses, né? Então não acho que seja algo que a gente deva perder o sono ou perder os cabelos por conta disso, né? Acho que a gente deve muito se preocupar com aquilo que está sob o nosso controle, que é basicamente as nossas emoções, a qualidade das empresas que a gente coloca em carteira e o preço que a gente paga. Agora, claro, seria uma loucura também dizer para vocês que é para fechar os olhos e que a economia, que a política não importam. Tudo isso impacta, né, são ruídos de curto prazo que, claro, vão afetar as expectativas e, por sua vez, afetam também os preços que a gente vê aí, as cotações que a gente vê na tela, né? A gente tem que lembrar que o mercado não é uma entidade sobrenatural, né? Nada mais é do que o resultado aí, o somatório de pequenas milhares de decisões tomadas por agentes do mercado. Então você tem investidor estrangeiro, investidor pessoa física, investidores institucionais, fundos de pensão e coisas do tipo, e cada um pensando, traçando ali a sua própria estratégia, com visões de curto, médio e longo prazo diferentes, né? Então é sempre muito importante a gente, de novo, se preocupar com aquilo que a gente consegue controlar, e segundo, ter em mente de que, às vezes, o que um fundo, o que um outro tipo de investidor esteja fazendo, né, muitas vezes não tem muito a ver, não tem muita correlação com as decisões que você toma, né? Isso, claro, se você tiver provavelmente aqui nessa live, as decisões, a gente está falando aqui de decisões de longuíssimo prazo, né? Então, dito isso, eu hoje, inclusive, eu li um artigo muito interessante de um site que chama Capital Aberto. Vocês sempre pedem recomendações, né, de onde vocês se informam, enfim, além dos portais especializados em economia e mercados que vocês já conhecem, né, então Valor, os jornais mais tradicionais, enfim. Capital Aberto, acho que é um site bem legal, costuma ter alguns artigos assim mais profundos, sabe, não é nada muito caça-clique. E também a revista RI, que é de edição mensal. Você pode baixar, inclusive, no site Revista RI e fazer o download gratuitamente, tá? Então, indo direto ao ponto, eu achei bastante interessante, que é sobre justamente essa relação, né, do aumento da Selic com a performance não tão boa, né, que tem deixado a desejar, de empresas que têm esse perfil de dívida um pouco mais caras, né, ou que por contexto de investimento tenham se alavancado um pouquinho mais, ou por serem naturalmente negócios que trabalhem um pouquinho mais alavancados, né? Então aqui esse artigo ele faz, inclusive elenca, né, quais são as principais empresas, as
maiores dívidas líquidas, né, e por setor e por empresa, e uma relação também da dívida líquida com o EBITDA, né, que é a métrica justamente de alavancagem que o mercado olha bastante, e também a questão do serviço de dívida. Então, o que ocorre, né, além de quando a taxa de juros subir, a taxa de desconto que você traz todos os fluxos de caixa valor presente, né, obviamente essa taxa aumenta, porque o risco aumenta, enfim, então a taxa de desconto, principalmente a da perpetuidade trazida a valor presente, é uma taxa maior, então os descontos, por sua vez, também são maiores, então a empresa, a bolsa em geral, tende a ter uma valoração menor do que em períodos em que a taxa de juros está mais baixa. Então esse é um primeiro ponto, a gente tem meio que esse cenário um pouco de valuation mais baixo para a nossa bolsa em geral. E segundo, nessas empresas que têm dívidas maiores, né? Por mais que a alavancagem talvez não esteja muito alta, o fato da dívida ser alta, você tem um serviço, ou seja, o volume de juros que você paga ali, né? E pelo fato da maioria dessas empresas estarem bem capitalizadas a mercado, ou seja, né, terem emitido dívidas, né, então um CRA, um CRI, uma debenture, ou qualquer título desse tipo, né, então obviamente isso acaba pesando duplamente, né, tanto no valuation, tanto também nesse dispêndio de geração de caixa que a empresa tem que fazer para pagar o serviço da sua dívida, e todo um trabalho que a gente chama de ALM, que é a Liability Management. O que é isso, né, você trocar dívidas mais caras, dívidas mais curtas, e trocar o perfil dessa dívida, então, ou seja, alongando o período de amortização, tentando ali, obviamente, negociar com esses credores, né, para não só alongar a dívida, como também diminuir esses custos. Então, obviamente, muitas oportunidades aparecem nesse momento, né, e, claro, de novo, para quem tem uma visão um pouquinho mais de longo prazo, que em determinado momento esse cenário deve se reverter. Não sabemos quando isso vai acontecer, né? E aí, por isso, obviamente, a importância da gente ver a qualidade dessas empresas, capacidade de execução, qual foi o histórico, se elas já passaram por momentos parecidos como esse no passado, e no Brasil certamente, né? E como se saíram depois desses momentos, né? Então, dito isso, as principais empresas aqui, com alavancagem acima de 3 vezes, né? Com as maiores dívidas líquidas. Primeira, Braskem, setor petroquímico, 29 bi de dívida líquida, 8,7 vezes dívida líquida EBITDA. Simpar, que é uma holding diversificada, né, tem bastante coisa de logística. Exato. Marfrig, CSN, Cosan, Equatorial, Suzano, Neoenergia. Opa, obrigada, Paulinho. Desculpa, eu nem avisei que eu ia mostrar esse artigo, mas o pessoal aqui tá ligado. Neoenergia, JBS e Localiza. Isso, e Localiza. Então, essas aí foram consideradas talvez as empresas, né, que de fato, né, estejam sofrendo um pouquinho aí por esse cenário, por esse contexto macroeconômico um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, né. Mas, por outro lado, também são empresas que têm porte, né, e vejam só que curioso, né, são de setores diversos. A gente tem aí algumas de carnes e derivados, né? Tem aí a Cosan, que também é uma holding diversificada, mas os principais negócios aí é açúcar, etanol, logística. Tem uma outra de energia elétrica, mas de um perfil que se afasta um pouquinho do que a gente fala aqui para vocês de BEST, que são empresas essencialmente distribuidoras de energia, né? O que tenham feito algum grande movimento recentemente. E CSN, que é siderurgia, Suzano, papel e celulose, né? Então, tem algumas exportadoras aqui e algumas mais vinculadas à economia interna, né? Então, cada uma dessas tem, não dá para generalizar, claro, cada uma dessas empresas, cada um desses setores tem dinâmicas particulares, né? E outros efeitos também da economia que vão, outras externalidades, outras variáveis que também vão impactar aí nos resultados. Mas fato este aumento de Selic aí pode ser que gere algumas revisões de recomendações ou de valuations pelos analistas agora, nessa próxima janela da temporada de balanços do terceiro TRI, né? Então a gente veja como as coisas mudam rápido, né? Segundo o TRI estava todo mundo bastante animado. Agosto foi um mês de desespero para todos vocês. Luiz, subiu tudo, não tem mais a aportar, meu Deus, nunca mais vai cair. Calma, né? Essa é a beleza da gente fazer aportes constantes mensais, né? A gente consegue pegar aí
um pouquinho dos preços, mantendo a humildade aí de admitir que a gente não sabe para onde o mercado vai, né, no curto prazo. Alguém tem alguma dessas empresas aí? Igor, vocês têm alguma dessas na carteira aí? Eu tenho Braskem e Cosan, um pouquinho das duas. Eu também. E você, Van? Eu não tenho nenhuma, não. Eu sou bem feijão com arroz mesmo, pelo que eu tô vendo, viu? Tenho nenhuma, não. Nem Marfrig, nem JBS, Suzano, Equatorial, Localiza, o setor também não investe, que é a parte de aluguel de carros. Braskem, que inclusive vem caindo bastante. Nenhuma, não. Mas nada contra. Inclusive, foi até uma pergunta que eu vi aqui, Lu, com relação depois a Cosan. O pessoal sempre pergunta sobre Cosan, e geralmente, às vezes, eu falo um pouco da Cosan, que ela não tem aquele perfil realmente, digamos ali, de pagar um dividendo mais regular, 6%, aquelas métricas que a gente fala aqui. Então, acaba que Cosan, eu acho muito interessante o negócio, já li o livro do presidente da Cosan, acho muito bacana, mas eu não tenho ainda a Cosan na carteira de investimentos, não. É porque é um outro perfil, né, Van? Você tem razão. Você vê, tirando. Vamos desconsiderar a Equatorial e Neoenergia aqui, que são do BEST, mas são, enfim, de um segmento específico, é o de distribuição, né? Todas as outras, né, são de setores que tendem a se encaixar numa carteira um pouquinho mais, eu não gosto de chamar de arrojada, mas talvez de um investidor um pouquinho mais experiente, que esteja talvez, né, numa segunda fase de construção de patrimônio, que é da carteira de oportunidades, né? E por que a gente insiste muito isso, que é para aquele perfil de investidor que talvez tenha um pouquinho mais de conhecimento, ou que esteja nessa segunda fase, já tem uma robustez de dividendo, sua carteira já aceita algum desaforo, né? E aí você tenta buscar algum outro case mais focado em valorização e dividendos futuros, né? Não dividendos imediatos, justamente por situações como essa. Então, são empresas de talvez uma complexidade um pouco maior, que estejam mais expostas a essas externalidades, né, da macroeconomia, e que tenham que ter um jogo de cintura aí, geralmente trabalham um pouquinho mais alavancadas, naturalmente, por conta dos setores de atuação. E talvez você, como investidor iniciante, ou que esteja buscando inicialmente, né, a construção da sua carteira previdenciária, talvez você não aguente tanto desaforo assim, né? Talvez para você seja um custo de oportunidade muito grande deixar de receber esses dividendos por 2, 3, 4 anos, né? Sendo que você podia usar esse tempo para você fazer um feijão com arroz bem feito, né? Então, ir nas empresas mais tradicionais do BEST lá, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, que tendem, né, a distribuir com maior frequência, né? E que raramente cessam do dia para a noite o pagamento de dividendos, né? Então, dar prioridade para esse perfil de empresa, eu acho que principalmente no início, ali até uns 5 anos, né? Ou que a sua carteira não tem uma robustez ainda, foca um pouquinho mais nesses setores, né? Não tenha pressa de pular etapas, tá? Porque isso pode acabar te decepcionando, né? Então, por exemplo, o Cosan, eu vou falar, não que eu esteja decepcionada, eu sei muito bem onde eu estou me metendo, né? Mas eu tô comprando desde 2022, né? Daqui a pouco acaba 2024, então assim, já vai fazer 3 anos que eu tô comprando, né? Um pouquinho a mesma ação. Será que a sua, né? Que assim, você tem o perfil, ou será que você está no momento de aguentar esse tipo de desaforo, de ter um custo de oportunidade tão grande, né? Sendo que você tem aí um Banco do Brasil distribuindo 8 vezes, a Taesa distribuindo 4, 5 vezes no ano, Caixa de Seguridade que agora está distribuindo 4 vezes, anunciando, né, mais vezes ao ano, né? Então, enfim, eu acho que tem algumas outras coisas mais óbvias para quem está começando, para quem está aprendendo, para quem está ainda formando uma carteira previdenciária, né? E aí, por que não? Vai estudando, ou se quiser montar uma posiçãozinha pequena para se interessar, para começar a se inteirar, para ver se inclusive o seu perfil de investidor aguenta esse tipo de empresa, né? Mas esse é o tipo de estratégia em que de fato você precisa delimitar ali um percentual do patrimônio que você vai destinar, né? Até para você ter um bom gerenciamento de risco e justamente não cair nessa questão de custo de oportunidade, de deixar de receber os dividendos aí pelo tempo que for necessário para que essas empresas retornem aquilo que
que é esperado, né? Então, acho que... Ô, Lu, a minha carteira não aguenta desaforo, não. Só dinheiro recebendo de dividendos. Só dinheiro recebendo de dividendos. Ela não está nessa fase, não. Ela está só para receber. Uma coisa que é importante também falar... Como? A minha tem umas muito boas, tem outras também, como a Cosan, que eu já venho comprando também há um tempinho. Já está lá para baixo. A Taurus também é uma empresa que eu gosto muito e também já está chegando ali perto dos R$10, quase na casa dos 9. Complementando um pouco disso daí também, que vocês colocaram, da questão da alta de juros, do valuation, de tudo isso, uma coisa que é muito importante, a gente segue uma estratégia, mas nem, assim, digamos assim, bem exceção, o mercado não segue isso. Principalmente a indústria de fundos, porque eles têm que entregar resultado. Então, imagina você ser um cotista de alguma previdência ou de algum fundo de longo prazo e você vê a cota negativa por 3, 4, 5 meses. Infelizmente, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não está preparada para, até não tem todo o acompanhamento para entender a tese de investimentos do gestor, para entender todo o processo ali do longo prazo. Então, acaba que no horizonte de tempo, às vezes o gestor até acredita naquela empresa, mas ele não tem tempo tranquilo para continuar com uma cota negativa tanto tempo. Então, ele tem que buscar, num curto prazo, algum outro tipo de investimento para rentabilizar aquela carteira. E com uma alta da Selic, por que ele vai correr um risco de repente, ficar 3, 4, 5, 6 meses negativo, perder vários cotistas e ter que vender ainda mais ação, se ele pode colocar numa Selic ou numa LCI, uma LCA, ou alguma outra empresa menos endividada e com um controle maior. Então, e esses fundos, eles têm um volume muito grande, isso acaba fazendo preço no mercado. Eu acho que o investidor pessoa física tem uma grande vantagem nisso. Você está tocando a sua carteira e você sabe que não, por algum motivo eu acredito nessa tese da Cosan, da Braskem ou qualquer outro tipo de empresa e eu vou ficar aqui 6 meses, 1 ano negativo que for, aumentando minha posição, porque, claro, você tem que estar certo na sua tese também, né? Senão lá na frente você acaba perdendo o timing. Mas a ideia é que num médio e longo prazo, quando essa carteira, essa ação volte a subir, você tenha todo o retorno dos últimos anos que você veio fazendo os aportes ali. Então, é importante ter um pouco essa mentalidade também do processo.